Quero aqui, em nome da igreja, receber a Tati mais uma vez. Amém? Essa mulher bonita, que fala bonito. Amém? Amém. Fique à vontade, Obrigada. tá bom? Deus abençoe Obrigada. sua vida. Você prefere aqui mesmo? Você quer descer? Não, vou ficar aqui mesmo. Eu achei que ia ser o púlpito. Então, menina, por conta desse trono aí, deu tudo errado. A luz, gente. Tem um fundo de louvor, alguma coisinha, não? Você quer que você precisa? É só um fundinho. Vou falar para falar disso ou você tem uma música especial? Qualquer um. Glória a Deus. Amém? Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Que alegria retornar a essa casa, a essa igreja que eu amo tanto. Já me sinto de casa e eu quero louvar o nome do Senhor por essa oportunidade. Meu coração se alegra em estar aqui essa noite para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Amém? Quero louvar o nome do Senhor também pela vida do pastor Adilson, da pastora Ana. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra muito grande compartilhar da palavra de Deus. Também fico muito feliz que hoje nós estamos acompanhados dos nossos pastores. Para nós é uma honra ter vocês aqui conosco nessa noite. Amém? Antes de eu iniciar a palavra, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Tatiane. Nós somos lá da cidade de Guararapes e eu estou aqui hoje com o meu marido Vitor. As nossas filhas ficaram, elas não vieram. E para nós é sempre muita alegria servi-los com a palavra de Deus. Amém? Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela aí em Êxodo 1. Glória a Deus. Êxodo 1. Deixe a sua Bíblia aberta, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, neste momento nós estamos diante da Tua palavra, Deus. A Tua palavra, ela é a verdade. A Tua palavra, ela é vida, Senhor. A Tua palavra é luz para os nossos caminhos. A Tua palavra, Senhor, nos dá direcionamento. Então, Senhor, que nesta noite o Teu Espírito Santo tome o Teu lugar. Teu Espírito Santo ministra aos nossos corações, segundo as nossas necessidades, de acordo com aquilo que nós precisamos, Deus. Não com aquilo que nós queremos, mas de acordo com aquilo que nós precisamos para trazer instrução, alinhamento, para que nós possamos estar debaixo da Tua vontade, ó Deus. Nós louvamos o Teu nome nessa noite, nós Te engrandecemos, ó Deus, porque Tu és digno de receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio. A casa é Tua, o ambiente é Teu, Senhor. Nós somos o Teu povo, que estamos aqui prostrados diante de Ti, para Te render graças, louvores, para exaltar o Teu santo nome, para sempre, para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje é um tema muito lindo, né? Nós estamos falando sobre o trono de Deus. E nós temos um trono maravilhoso aqui. Vocês já repararam nesse trono? Nós estávamos ali, eu estava até falando para o Vitor, quando a gente olha para cá, parece que realmente nós já estamos assim, tendo a visão do Senhor, Ele sentado nesse trono. Que maravilha, Ele já se faz presente aqui no nosso meio. Quando nós falamos de trono, o que é o trono? Agora trazendo para uma linguagem mais humana, o que é um trono? Quando nós falamos sobre trono, nós definimos ele como um assento elevado, né? Uma posição elevada, aonde ali se assenta alguém que vai comandar, alguém que vai ter o poder, alguém da realeza, né? Nós podemos definir trono como isso. Mas quando nós falamos em trono, qual que é as palavras que vêm em nossa mente? Reino, poder, autoridade, domínio, né? E quem senta aqui? Um trono, quem ocupa uma posição de um trono, quem ocupa uma posição numa cadeira, serve para quê? Para comandar, né? Serve para comandar. E comandar quem?
comandar pessoas, comandar um povo. E toda decisão que é estabelecida, que é tomada, que é definida aqui nesse trono, afeta diretamente nós, afeta o povo. Quem está aqui, que tem as rédeas na mão, qualquer decisão gera um impacto na vida do povo. E assim nós podemos definir. E agora, falando num contexto bíblico, quantos tronos foram estabelecidos, quantos reinos foram elevados, reis se assentaram, em um trono, mas não tiveram um bom governo. O povo sofreu, o povo padeceu, o povo se tornou escravo, com cargas pesadas. Não foram bons reis, não comandaram, e o povo sentiu. E o povo sentiu as dores. E nós vamos ver isso. Êxodo 1, verso 8. Nós vamos ler aqui, dentro da palavra de Deus, que as decisões tomadas e estabelecidas pelo um governo que não está alinhado com a palavra, que não está alinhado com Deus, ele faz o povo perecer, ele faz o povo sofrer. Olha o que a palavra de Deus diz, Êxodo 1, 8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que não sabia nada sobre José. E aqui eu quero fazer um parênteses. Se o rei que surgiu ali, que foi levantado no Egito, ele não sabia nada sobre José, que dirá do Deus de José? Ele não sabia, ele não conhecia. Agora vamos lá para o verso 13. Olha o que aconteceu com esse reinado. E o sujeitaram a cruel escravidão. Quem? O povo de Israel. E o sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer os tijolos, e exercer todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Agora eu quero te perguntar, você acha que esse povo aqui, que eles estavam trabalhando, que eles estavam ali como escravos, era justo aquilo? Era justo o que estava acontecendo ali naquele cenário, naquele reinado, naquele poder ali que o rei tinha, que Faraó tinha, o rei do Egito tinha? Era justo? Não era justo. Hoje, se nós ligarmos a televisão, e se nós colocarmos um noticiário, nós só vamos ver notícias ruins. Nós só vamos ver coisas ruins. Nós só vamos ver o povo sofrendo, só vamos ver notícias que não edificam, que tratam da realidade que está acontecendo no nosso mundo. E a realidade daquele povo era a dura escravidão. Eles tinham que trabalhar. E além deles serem escravos, o rei viu que aquele povo ele crescia muito, ele duplicou, e esse povo tem que trabalhar para não ter tempo de se multiplicar. Esse povo tem que sofrer. Não era justo aquilo, aos nossos olhos humanos, O povo sofrer, o povo padecer, o povo ter que trabalhar ali como escravo. Não era justo. E hoje, quantas injustiças nós vemos? Quantas injustiças acontecem no nosso meio? Quantas injustiças acontecem conosco? Quantas injustiças nós temos que enfrentar? E diante dessas injustiças, nós olhamos e falamos até assim, onde está Deus que não está vendo tudo isso? Quem aqui nunca pensou dessa forma? Quem aqui sequer ousou, pensar, onde está Deus? Tem pessoas que vão até mais além. Será que, se Deus realmente existe, Ele permitiria que isso acontecesse? Se nós que somos povo de Deus, filhos de Deus, será que nós temos que enfrentar isso? Quem que nunca perguntou isso? Quando passa por uma dificuldade, quando passa por um problema, quando é injustiçado. O ano passado, eu e meu marido, nós tivemos um período ali de uma injustiça mas tão grande aos olhos humanos, algo assim que era de nos
tirar a visão daquilo que Deus ele tem estabelecido para as nossas vidas, e foi um período muito difícil. E se nós não tivéssemos certeza de quem é Deus e do que Ele é capaz de fazer por nós, nós até chegaríamos a dizer: mas Deus, por que nós? Deus, por que isso? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que tem que ser assim? Mas nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos em quem nós confiamos. E aquilo que o homem imputa como justiça humana, aquilo que o homem ele faz, né, de acordo aqui com as regras humanas, para Deus é injustiça, pode parecer injustiça, mas o Senhor um dia ele vai julgar todas as nossas causas. Amém? Agora vamos continuar aqui. Não era injusto, né, para aquele povo estar passando tudo aquilo. Não era justo para o povo ter que enfrentar aquela escravidão. Só que aí aconteceu algo. Vamos lá para o verso, Êxodo 2, verso 23. Nós vamos analisar aqui alguns pontos a partir desses versos que nós vamos ver, tá? Êxodo 2, 23 ao 25, nós vamos ler. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito, e os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles, e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Nós vamos observar aqui 3 pontos muito importantes que vai apontar para um reino eterno, que vai apontar para um reino inabalável, que vai apontar para um reino justo, que vai apontar para um reino fiel. Nós vamos falar sobre Deus que está assentado em um alto e sublime trono, e Deus entrou com providências para aquele povo. Vamos analisar aqui a primeira coisa que nós vamos analisar. Deus ouviu. O clamor do povo subiu até os céus. O clamor do povo chegou até Deus, ou seja, transcende toda a nossa natureza humana, transcende pessoas. O povo clamou, e lá do céu, lá do seu trono, o Senhor ouviu. Vamos abrir a nossa Bíblia, Salmos 47, verso 8. Salmos 47, verso 8. Eu estou com a linguagem NVI, pode ser que fique um pouco diferente da sua, mas a revelação é a mesma. Salmos 47, verso 8. Glória a Deus. O Senhor, Ele ouviu, subiu até os céus, o clamor daquele povo que estava sendo escravo lá no Egito. Salmos 47, verso 8. Deus reina sobre as nações. Deus está assentado em seu trono. O povo recorreu a quem? A homens. O povo levantou um clamor, orou ao Senhor, aquele que está assentado no trono, aquele que tem todo o poder, aquele que tem o domínio. O povo levantou um clamor ao Deus que reina sobre todas as nações. Aquilo que você precisa, o seu socorro, ele não vai estar em homens. O seu socorro, ele não vai estar em pessoas. E quando você estiver passando por problemas, quando você estiver passando por dificuldades, quando você estiver se sentindo injustiçado, quando você estiver com os olhos no problema e não vendo solução, venha direto ao trono. Levante um clamor para o Senhor. Saiba que tem um Deus, que Ele reina sobre todas as nações. Ele está sentado ali olhando para você, olhando para mim. O Senhor reina. Ouse levantar um clamor.
Ouse apresentar diante de Deus qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, porque nós somos muito bons, né, em falar para pessoas, em reclamar com pessoas. Está passando problema, já corre lá na vizinha, está passando uma dificuldade, já vai e sai contando para todo mundo, só que a gente se esquece de chegar diante do trono de Deus. Só que a gente se esquece que tem um rei, que tem um Deus todo-poderoso, que olha por nós, que está vendo todas as coisas, que tem o domínio em suas mãos. Outra coisa importante que nós vamos analisar ali, naqueles versos que nós lemos em Êxodo, do verso 23 ao verso 25. Vamos voltar lá um pouquinho e depois nós vamos voltar para Salmos. Êxodo 2. Volte lá rapidinho, para nós analisarmos aqui o segundo ponto. Então, muito tempo depois, morreu o rei do Egito e os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Uau! Agora, o verso 24. Ouviu Deus. Ouviu Deus. Se você tiver uma caneta, um grifa-texto, eu acho interessante você destacar essa parte, destacar essa palavra. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, com Isaac e com Jacó. Qual que é segundo ponto aqui que eu quero chamar a atenção? Ouviu Deus. Ei! O Senhor que está sentado aqui nesse trono, os ouvidos dele não estão tampados. Ele está ouvindo o seu clamor. Sabe, nós não oramos, nós não buscamos, nós não clamamos ao Senhor e nós dizemos, cadê Deus? Cadê Deus que não responde? Cadê Deus que não traz a resposta? Mas você tem buscado, mas você tem clamado, mas você tem apresentado a sua situação diante de Deus? Você tem chego diante do trono de Deus? Não, às vezes nós nos chegamos a outras pessoas e nós não nos achegamos ao trono do Senhor. Agora vamos voltar lá para Salmos 18. Salmos 18. Salmos 18, verso 6. Para nós falarmos aqui sobre ouviu Deus. Deus ouviu aquele povo. O clamor do povo chegou até os céus. E o Senhor ouviu a reclamação daquele povo. O Senhor viu o sofrimento daquele povo. E olha o que a palavra vai dizer. Salmos 18, verso 6. Na minha aflição, clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Uau, agora olha o que a palavra diz. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Uau! Do lugar de morada de Deus, do lugar onde o Senhor está. Ele ouviu aquele povo. Ele ouviu o clamor do povo. Na aflição da alma, na hora do problema, na hora da dificuldade. Gritei por socorro ao meu Deus. Saiba que você tem um Deus em que você pode recorrer. Você tem um Deus que está à sua disposição. Um Deus que está olhando para você o tempo todo. E por que você não chega diante dele? Por que você não conta para ele a sua dificuldade, o seu problema? Por que você não apresenta para ele a situação que você está vivendo? Nós vamos guardando para nós. Nós vamos alimentando a nossa alma, né? Colocando bagagens, colocando cargas excessivas, assim como o povo que estava na escravidão. Era um trabalho árduo, era um trabalho escravo, era um trabalho pesado. Aquilo acabava com o povo e nós estamos fazendo isso conosco, alimentando a nossa alma com os problemas. E nós não lançamos diante do Deus Todo-Poderoso. Uau, isso é demais. Vamos voltar lá para Êxodo para nós analisarmos o terceiro ponto aqui do clamor daquele povo. Aquele povo clamou, subiu aos céus, o Senhor ouviu. Olha o terceiro ponto. Esse é demais. Olha o que a palavra vai dizer, verso 25, Êxodo 2, 25. Deus
olhou. Uau! Diga assim: Deus olhou. Deus olhou. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Aquela situação era justa? Sim ou não? Não. Aquela situação era injusta. E o Deus Todo-Poderoso olhou para aquele povo com um olhar de misericórdia, com um olhar de graça, para dar o livramento. Ei, o Senhor está olhando para você. O Senhor está atento para você. O Senhor, Ele sabe exatamente aquilo que você está passando. O Senhor, Ele sabe aquilo que você está enfrentando, mesmo você tentando esconder. Porque às vezes nós queremos colocar ali, né, debaixo do tapete. Não vou expor, vou guardar para mim, o problema é meu, eu vou resolver sozinha, né? E aquilo, nós vamos nos enchendo com tantas coisas ruins que nós vamos guardando dentro de nós. E aí nós vamos, né, começando até duvidar do poder e da capacidade de Deus. Mas só que nós não damos o devido lugar, nós não damos o acesso, nós não damos a liberdade para o Senhor exercer o seu reinado sobre as nossas vidas, para o Senhor exercer o seu poder de libertação, de misericórdia sobre nós. E aquele povo clamou, o Senhor ouviu, Deus olhou para aquele povo e Deus os livrou. Deus levantou um libertador que iria conduzir aquele povo a uma terra prometida. Queria conduzir aquele povo para um lugar que o Senhor já havia preparado, já havia prometido. E o Senhor, Ele se lembrou, aqui a palavra diz, o Senhor, Ele lembrou-se da aliança que Ele fizera com Abraão, com Isaac e com Jacó. Agora, vamos lá para Êxodo 3, verso 15. Êxodo 3, verso 15. Olha o que nós vamos ver aqui. A aliança que o Senhor Ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Nós estamos falando de um Deus que é um Deus de gerações, que não é um Deus de um período só, que não é um Deus de um tempo só e de um momento só. Nós estamos falando de um Deus que é um Deus eterno. Aquilo que Ele falou lá naquele tempo é válido para hoje. Ele não muda, Ele não tem sombra de variação. Ele é o mesmo. Nós estamos falando de um Deus que é de geração em geração. Êxodo 3,15, olha o que a palavra diz. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração a geração. Nós não estamos falando de um Deus que é um Deus passageiro. Nós não estamos falando de um Deus que é um Deus de momento, de situação, de período. Nós estamos falando de um Deus que tem um reinado eterno e que cumpre com a sua palavra. Ele se lembrou da promessa que Ele tinha feito para Abraão, para Isaac e para Jacó. E o Senhor olhou para aquele povo, o Senhor ouviu o clamor daquele povo e o Senhor levantou um libertador que iria conduzir aquele povo para a terra prometida. Nós estamos falando de um Deus de gerações. Vamos ver isso? Salmos 47. Salmos 47, verso 8, um Deus de geração, um Deus eterno, um Deus que não muda, que não falha, um Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa da promessa e da palavra que Ele disse. Salmos 47, verso 8. Salmos 45, verso 6, desculpa, gente, li errado aqui. Salmos 45, verso 6, perdão. Salmos 45, verso 6. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre.
O cetro de justiça é o cetro do teu reino. Nós temos um cetro aqui, olha que lindo. Eu estava observando lá de baixo, então você tem até um cetro, tem uma coroa, tem tudo que representa um reino, um poder, uma soberania. Tem um cetro de justiça. Um cetro de justiça. E esse cetro de justiça é de justiça mesmo. Não é aquele cetro que se o rei não abaixar o cetro, você morre. Você não tem liberdade para entrar, né, na presença do rei, não. O cetro do Senhor é um cetro de justiça. E você tem liberdade para acessar a sala do trono, para estar diante do Senhor. Você tem acesso a esse trono de graça, a esse trono de poder. É um cetro de justiça. E a justiça, ela é uma das bases do trono de Deus. A justiça, ela é um dos firmamentos do trono de Deus. O trono de Deus, ele é firmado em justiça. Salmo 103. Salmo 103, verso 6. Um Deus justo, fiel, um Deus que você tem acesso. Salmo 103, verso 6. Aleluia. Salmo 103, verso 6. Olha o que a palavra vai dizer. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Qual que é a sua causa? Quando Esther, ela foi se chegar diante do rei para apresentar a causa dela e do seu povo, ela se preparou juntamente com o povo. Eles entraram em oração, entraram em jejum. Eles acessaram um trono que transcende ao trono estabelecido por homens, ao trono firmado por homens. É um trono que vai além daquilo que nós estamos acostumados, né? Nós estamos acostumados com a injustiça. Nós estamos acostumados com os olhos tapados para a verdade. Só que eles acessaram um trono maior. Eles acessaram um trono que é de justiça. E ali Esther, ela chegou diante do rei. E se ela chegasse diante do rei e o rei não estendesse o seu cetro para ela, o que ia acontecer? Ela morreria. E era assim. Se você chegasse diante do rei, se você não achasse graça diante do rei, favor diante do rei, morreria. E ela chegou, porque ela se preparou, porque ela apresentou a sua causa primeiramente para quem? Para Deus. Apresentou a sua causa, o clamor do povo, a situação do povo a Deus. E ela chegou com ousadia, certeza, diante do rei, e ela achou graça, e ela achou favor diante do rei. Amém? Nós temos que chegar assim diante desse trono. Esse trono, ele é uma extensão, o trono de Deus, ele é uma extensão do poder do Senhor, da justiça do Senhor aqui na terra. Nós temos que chegar com ousadia diante desse trono. Nós temos que saber e ter a certeza que esse trono está acessível, que você tem acesso a esse trono. Não apenas uma pessoa tem acesso, mas todos aqueles que se dispuserem a buscar, chegar com confiança, encontrará justiça diante desse trono. Esse trono, ele está à nossa disposição e o Senhor, ele está olhando para nós. Imagine como se fosse, não sei se vocês já assistiram algum filme, que tem aquelas cenas, que tem aqueles televisores e uma pessoa, ele fica olhando todas as câmeras de algum lugar, de um determinado estabelecimento, né? Ele fica ali monitorando. É uma sala de monitoração, né? Nós temos lá na empresa uma televisão, e ali na televisão nós temos várias câmeras que estão espalhadas, né, na empresa, e ali a gente consegue ter a visão de tudo que está acontecendo dentro da empresa. Só que às vezes aquele que está olhando ali, né, por trás da tela, ele faz o quê? Ele falha, ele não vê, ele cochila, passa despercebido. Imagine o trono de Deus como se fosse essa sala de comando,
como se o Senhor ele estivesse vendo tudo aquilo, e Ele está vendo tudo aquilo que está acontecendo, está diante dos olhos dele. Ele não é um Deus que cochila, Ele não é um Deus que dorme. Ele é um Deus que está atento aos seus filhos, ao teu povo. Ele é um Deus que está olhando por você. Tenha a ousadia de chegar até esse trono. Nesse trono de graça, nesse trono de justiça, o Senhor, Ele exerce governo e domínio sobre todo o povo, sobre nós. Vamos ver isso, Salmos, continuando aqui em Salmos 9, verso 8. Salmos 9, verso 8. O poder de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus, ela se estende até nós através dessa extensão do trono. É um reflexo do trono de Deus. O Senhor, ele exerce esse governo sobre todos nós. Salmos 9, verso 8. Vamos começar a ler a partir do verso 7. Salmos 9, a partir do verso 7, melhor. O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Ele julga o mundo com justiça. Deus não é um Deus injusto. Deus não é como muitos que se assentam em um trono, que tem um lugar de poder, que tem um lugar de destaque, que exerce domínio, governo sobre um povo, que é injusto, e que faz o povo sofrer, e que faz o povo perecer, e que faz o povo ter cargas excessivas. Não, Deus é um Deus justo. Vamos continuar aqui. Ele mesmo julga o mundo com justiça e governa os povos com retidão. Verso 9. O Senhor é refúgio para os oprimidos. Uau! Uma torre segura na hora da adversidade. Uau! Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Olha o que a palavra do Senhor ela vai dizer. Ele é uma torre segura ou uma torre forte na hora da adversidade, na hora do problema, na hora da injustiça, na hora da perseguição, no momento difícil. O Senhor é essa torre forte. O Senhor, Ele vai imputar justiça. Ele vai julgar com justiça e retidão, porque Ele é assim. Essa é a natureza do nosso Deus. E através de Jesus, através do seu Filho amado, hoje nós temos o acesso direto a esse trono. Por isso que eu disse para vocês, cheguem com ousadia diante desse trono. Cheguem confiantes de que você tem acesso a esse trono. Eu estava conversando com uma amiga minha, ela é cristã, e nós conversamos sobre a palavra de Deus, sobre ser cristão, né, nesse mundo, né, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, que nós olhamos, né, para tantos problemas, tantas situações. Como eu disse, nós ligamos a televisão, só vem notícia ruim, nós vemos a pandemia, nós vemos as catástrofes naturais, enfim. E aí nós conversamos sobre igreja, o povo de Deus, e aí ela me disse assim, tem uma pessoa que eu estava conversando e tal, e eu fiquei muito triste porque ela me disse assim, eu não tenho certeza da minha salvação. E a pessoa já antiga de igreja, pessoa que já está dentro da igreja faz muito tempo. E aí ela me conta, ela falou, meu coração se entristeceu. Existem pessoas ainda que estão dentro das igrejas, que conhecem de ouvir falar sobre Jesus, mas que ainda não acessaram isso verdadeiramente. Que ainda não conheceram esse poder, que ainda não conheceu essa graça, essa misericórdia, essa salvação, que ainda não conheceu essa justiça, que ainda não experimentou isso na sua vida. Ei, se você for essa pessoa,
Saiba que você precisa acessar esse trono, trono de justiça, o trono do Senhor, e Ele está disponível para nós. O Senhor, Ele não é como nós vemos, né, os prefeitos, presidentes, que você tem que agendar um horário, e às vezes é até muito difícil para você conseguir falar, né? Não é assim, vou conversar com o prefeito, vou chegar lá, vou conversar com ele, é assim? Não. Precisa, né, passar ali por um processo burocrático, precisa conversar antes com fulano, antes com ciclano, para você ter o acesso, e olhe lá se você vai conseguir falar com ele. E nós estamos falando de um reino humano, um reino natural, pessoas que foram levadas ao poder para comandar e para governar. Só que aqui eu estou falando de Deus, e olha a diferença. Com Deus, você tem um livre acesso ao trono através de Jesus. Vamos ver isso em Hebreus 4, verso 16. O Senhor, Ele não é como os homens. Com o Senhor você pode chegar diante dele com ousadia, sem marcar horário. Você pode chegar do jeito que você estiver. Está passando por um problema, por uma dificuldade, está arrebentado por dentro. Pode chegar diante desse trono. Você tem acesso a ele, e aqui está sentado um Deus todo-poderoso, que está olhando por você, que está ouvindo o seu clamor e que sabe tudo o que está acontecendo. E você tem acesso a esse trono através de Jesus. Olha o que a palavra de Deus vai dizer, Hebreus 4, verso 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade, que ajude no momento da dificuldade, da perseguição, da injustiça, daquilo que o mundo está colocando sobre as suas costas, do julgamento, da culpa. Você chegue com ousadia. Que é com ousadia, é com liberdade, em saber que o Senhor, Ele está te ouvindo e que Ele vai te dar o livramento, assim como Ele fez com aquele povo que estava sendo escravizado, que estava passando por um período de injustiça. Não era justo aquilo, não era justo aquele povo ter que trabalhar muito como escravos, não era justo. E aquele povo levantou um clamor diante do Senhor, subiu o clamor diante do Senhor. O seu clamor tem subido? Você tem clamado? Você tem apresentado a Deus a sua queixa? Qual é o seu problema? Qual é a sua dor? Qual é a sua dificuldade? Subiu o clamor do povo, subiu, ou seja, transcendeu aquele reinado, aquele poder. Foi algo de um reinado eterno, de um poder inabalável, aquele que é justo. E aí o Senhor ouviu o clamor, o Senhor olhou para aquele povo e o Senhor providenciou libertação. O Senhor levantou alguém que conduziria aquele povo para uma terra que Ele já havia prometido, para uma terra que o Senhor Ele já havia declarado que o povo possuiria. E o Senhor, Ele quer que você tenha vida, e vida em abundância. Ele já declarou isso. Só que nós não estamos acessando a essa vida, porque nós estamos nos sujeitando ainda à escravidão. Nós estamos nos sujeitando ainda às cargas pesadas. Nós estamos sujeitando ainda aquilo que o mundo coloca sobre nós. E nós estamos nos alimentando a nossa alma com isso. Mas essa noite o Senhor está dizendo para mim, o Senhor está dizendo para você, filho, filha, você tem ousadia para chegar diante da minha presença. Você não precisa marcar hora. Não tem uma hora exata para você conversar com Deus. Não tem. Você pode chegar a qualquer momento diante do Senhor, desse trono de justiça, desse trono de misericórdia, desse trono de graça, desse trono de poder, que vai exercer libertação sobre a sua vida, que vai exercer sobre a sua vida a justiça dele, não a justiça de homens. Homens erram, homens falham, mas o Senhor não. O Senhor jamais, Ele vai falhar.
Ele é o mesmo, ontem, hoje, Ele será eternamente. Ele está assentado em um alto e sublime trono, assim como João em Apocalipse 4 teve a visão do trono. O Senhor, Ele está lá, olhando por mim, olhando por você, e Ele vai cumprir a sua justiça em nosso meio. E esta noite é momento de você chegar com ousadia diante do trono do Senhor. Você tem acesso a isso através do nome de Jesus. Não se sujeite novamente a esse jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Só que nós estamos tão acostumados, né? Nós ficamos tão condicionados a alguma situação na nossa vida, que nós não estamos acostumados com a liberdade. Nós temos que ter ali, né, alguém para comandar, para exercer domínio, poder. Um poder que às vezes, né, nos afeta. Um poder que não é um poder que vem do Senhor, mas é um poder mau. E quantos reis nós vemos, né, que exerceu um mau governo porque não ouviu a Deus, porque não foi instruído por Deus, e o povo padeceu, e o povo sofreu. Mas nós somos o povo de Deus, o povo que tem acesso ao trono de Deus, e nós vamos fazer isso essa noite. Receba essa palavra, isso que o Espírito Santo ele trouxe ao meu coração. Quando a Simone me falou sobre o tema, a pastora Ana me falou, eu disse, meu Deus, me causou um temor muito grande. E eu sou muito assim, não tenho mensagem preparada, não tenho mensagem pronta. Eu sempre digo que o Senhor ele traz uma porção fresca do dia. E eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer que eu fale, compartilhe com o teu povo? É o teu povo. O Senhor conhece eles, o Senhor sabe a necessidade, o Senhor sabe que a tua igreja precisa. Mas, Senhor, eu sou apenas a tua mensageira. Eu estou aqui para entregar a tua palavra. E aí, na sexta-feira, eu fui dormir. O Espírito Santo, ele me deu essa palavra, ele me deu esse direcionamento no sábado. Corri lá, escrevi, fiz o esboço. Hoje o Senhor, ele confirmou isso ao meu coração. Eu disse, entendi, Pai, é isso mesmo. É isso que o Senhor quer, que o teu povo tenha acesso a esse trono, um trono de justiça. Um trono que não é igual ao trono e o reinado e o governo de homens que nós estamos acostumados. Mas é um reino eterno, inabalável, de justiça, de graça e de misericórdia. Receba essa palavra para a sua vida essa noite, em nome de Jesus, amém? Amém. E o Senhor, ele quer que nós nos acheguemos com ousadia diante desse trono. Se possível, o grupo de louvor subir aqui novamente para nós cantarmos aquele louvor. Qual que é a Bela que eu falei? É o trono? É, que vocês cantaram penúltimo louvor. Tem como subir aqui? Tem. E nós vamos nos colocar de pé, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos clamar a Ele, nós vamos apresentar a nossa causa a Ele. Qual é o problema que está nos afligindo? Qual que é a situação? Você vai apresentar diante de Deus, você está diante do trono da graça de Deus e que você tem acesso através de Jesus. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar e adorar ao nome do Senhor. Se você tiver no coração de fazer apelo, você está com liberdade. Tá bom. Amém. Glória a Deus. Se coloque diante do Senhor em oração, apresentando para Ele qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, aquilo que está te sobrecarregando, aquilo que está te deixando cansado, exausto do caminho, aquilo que está fazendo você duvidar de que existe um Deus que está sentado em um trono e que está olhando por você. Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? O Senhor, Ele nos convida essa noite para apresentar diante dEle. E se talvez você é essa pessoa, como eu disse, que tem dúvida da sua salvação, dúvida da obra do Senhor ali na cruz, ou se você é aquela pessoa que ainda não acessou, que ainda não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você deseja acessar esse trono, se você deseja reconhecer Jesus na sua vida hoje, este é o momento e o Senhor também te convida para isso.
Se você ainda não conheceu Jesus, se você ainda não reconheceu Ele como Salvador e você deseja entregar a sua vida para Jesus, essa é a noite. O Senhor está te convidando. Se você é essa pessoa e quer entregar a sua vida para Jesus, eu te convido para vir aqui na frente que nós vamos orar por você. Se você ainda não aceitou Jesus, se você não reconheceu ainda Ele como seu Salvador, o Senhor está te convidando nessa noite para isso. Enquanto nós vamos louvando aqui, o grupo de louvor vai louvando, e nós vamos orando, e nós vamos clamando a esse Deus Todo-Poderoso, mas chegue com ousadia, não retenha, você está diante de um Deus Todo-Poderoso, você tem liberdade, o cetro dele é cetro de justiça, o cetro dele já está levantado para você, o cetro dele já está sobre você. Aqui você encontra justiça, o reino do Senhor é um reino eterno, inabalável. E nós vamos louvar e orar e clamar ao Senhor nessa noite. Abra sua boca. Não fique com uma atadura na boca não, mas glorifica o nome do Senhor. Declare isso para o Senhor. Abra sua boca para declarar o Senhor. Tenha liberdade. Diga isso para o Senhor. Tu és o Rei, Pai. Tu és o único Rei. Tu és Senhor sobre todos, ó Deus. Abra sua boca. Louve o Senhor. Aleluia. Levanta suas mãos para adorar aquele que é digno. Tu és Rei, Senhor. Tu és soberano, Pai. Aleluia. Tu és Senhor. Tu és o nosso Deus. Aleluia. Eterno Senhor. Aleluia. Justiça e igualdade, vontade de liberdade, a tua igreja te adora. Adora o Senhor com ousadia, a igreja te adora, Deus. Nós te adoramos, Pai, receba o nosso louvor, a nossa adoração. Só o Senhor, mas quando se abre, passam se levantam, é dizer que tu és o Rei. Tu és Rei neste lugar, Senhor. Pra dizer que tu és o Rei. Aleluia, sobre a nossa vida. Aleluia. Tu és o nosso Rei. Declare isso, declare isso no Senhor. Justiça e igualdade, vontade de liberdade. Adora o Senhor. A igreja te adora, Deus. Nós estamos diante de ti, Pai, com ousadia. Nós te adoramos, Senhor. Santo nome exaltado és, Pai. Tu és Rei. Glória a Deus. Justiça e igualdade, vontade de liberdade. A tua igreja, nós te adoramos, Senhor. Nós abrimos os nossos lábios para dizer, Pai, Tu és Rei, Tu és Senhor. Nós
abrimos os nossos lábios, Pai, para declarar que Tu és Rei, que Tu és Santo, que Tu és digno, Pai, que Tu és exaltado. Nós entendemos a Tua palavra, ó Deus, e por isso, através de Jesus, nós chegamos com ousadia diante de Ti, apresentando o nosso clamor, apresentando, Senhor, os nossos problemas, as nossas dificuldades, porque nós sabemos que tem um Deus que está sentado em um alto e sublime trono, um Deus que está olhando por nós, um Deus que é um Deus de justiça, um Deus que é um Deus de misericórdia, um Deus que é um Deus de graça. Ei, abre a sua boca para adorar a esse Deus, abre a sua boca para declarar que Ele é Rei, que Ele é Senhor, que Ele é todo-poderoso. Não se limite, não limite o mover do Espírito Santo, mas diga: Tu és Rei, Tu és Senhor, e nós te adoramos. Nós clamamos a Ti porque é de Ti que vem o socorro, nós clamamos a Ti porque é de Ti que vem a libertação, é de Ti que vem a salvação, e nós acessamos isso, ó Pai. Nós acessamos isso através do sangue de Jesus, nós acessamos isso através do Teu Filho Jesus, com ousadia, com confiança, sabendo que o Senhor está julgando as nossas causas com justiça e retidão, Pai. Tu és um Rei santo, justo, fiel, e nós declaramos isso, Pai. Nós exaltamos o Teu nome, Pai. Tu és digno, Deus. Tu és digno, Senhor. Receba, Deus, o nosso clamor. Receba a nossa adoração. Incline-se, Senhor, para nós. Olhe para o Teu povo e venha com socorro. O socorro de um Deus que é presente na hora da angústia, na hora da aflição, na hora da tribulação. Tenha acesso livre a esse trono de graça. Saiba que você é filho. Filho não precisa marcar a hora para conversar com o Pai. Filho tem liberdade. Filho tem relacionamento, ó Pai. Tu és o Rei, nós queremos nos relacionar contigo. Espírito Santo de Deus, flua em nosso meio. Flua em nós, Pai, com a Tua graça, com o Teu poder, nos alcança e nos preencha, Senhor, e nos usa para a Tua glória, Senhor, nos usa como Teu povo escolhido. Aleluia, Senhor, Tu és exaltado nesta noite. Declare, Senhor, que Ele é exaltado. Diga palavras de adoração a Ele. Tu és digno, Tu és Senhor, Tu és lindo, ó Deus. Lindo és o Senhor, Pai. Levante a sua voz e adore o nome do Senhor. Adore ao Senhor agora. Levante a sua voz e adore o Senhor. Tu és santo, 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 exaltado, Senhor. Adore o Senhor. Aleluia. A Ti, Senhor, nós rendemos graça. A Ti nós rendemos a nossa adoração. Nós Te reconhecemos como nosso Rei, como o único Rei, o Todo-Poderoso. E o Senhor está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Exalte ao Senhor, aplauda Ele, porque Ele é digno. Aleluia. Tu és Rei, Pai. Tu és adorado aqui. Tu és adorado, Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és lindo. Glória a Deus. Não retenha aquilo que o Senhor Ele quer fazer na sua vida. Não retenha a libertação que o Senhor quer te oferecer. A justiça que Ele quer imputar sobre a sua vida. Saiba que você tem acesso à sala do trono, à sala da graça desse Deus maravilhoso e tremendo. Guarde essa palavra no seu coração. Que o Espírito Santo Ele ministre sobre a sua vida durante a semana. Que você se lembre dessas palavras. Palavras direcionadas para a tua vida.
através do Espírito Santo. Eu agradeço a igreja, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Menino da igreja. Obrigada. Caiu. Caiu. Obrigada. Nossa, as meninas vão amar. Que é bem delicadinho, viu? Pode sentar, queridos. Eu tenho o coração grato a Deus pela vida da Tati. Ela tem sido instrumento do Senhor, sendo usada realmente pelo Senhor. A gente se conheceu uns 5 anos atrás, quando eu estava lá no Pastor Jason, e a gente teve um tempo caminhando junto. E hoje eu e o Adilson, caminhado também, podido aconselhar, e estado junto dela. E nós temos falado que eu creio que Deus tem muito ainda para a vida da Tati. Viu, pastor? Eu creio que Deus ainda vai levar para muitos, como o pastor Daniel falou uma vez para a gente, Eu acho que Deus tem muito ainda para usar a vida dela, vai levar ela para muitos caminhos ainda. Amém. Acompanhe ela no Instagram, tá? Tatiane, ela como? Tatiane.Graziele Lima. Tá? Acompanhem ela, sigam ela, está com um devocional maravilhoso. Amém. Eu acompanho ela e realmente ela tem sido instrumento nas mãos de Deus. Amém? Glória a Deus. Obrigada, pastora. Ela vai estar aqui mais vezes. Amém. Glória a Deus. Nós vamos passar os anúncios, tem bastante anúncios. Quarta-feira nós vamos ver o Luciano, que está sendo uma bênção. Quem não vê, tem que